Nossa colunista maravilhosa, que ficou um tempo fora, viajando ali pelo Nordeste, visitando a família, tocando forró aí com a família inteira, achei sensacional. Depois estava no centro cirúrgico, aí foi com a gente pro telefone, e agora também chegou ofegante aqui, que essa mulher trabalha, tá sempre no centro cirúrgico, tá pra lá e pra cá, é fazendo parto, é acompanhando a mulher, é dando entrevista, é cuidando dos filhos, essa multimulher. Seja muito bem-vinda de novo aqui nessa mesinha física do Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. Eu estava com saudade de estar aqui ao vivo. Deu saudade de você, doutora Silândia. E o nosso assunto hoje é super, hiper, mega importante. Eu tenho várias amigas que já estão no segundo filho. Ontem, eu vou te contar uma história, depois também estava no consultório esperando pediatra, uma mãe se queixando disso. E, poxa, minha filha mais velha precisa de mim. Porque o nosso assunto hoje é isso, né? Quando a família... chega um novo ente e já tem um filho mais velho. Como é que é a dinâmica disso tudo? E você, acho que escuta muito no consultório dramas, histórias, casos, felicidades de agora de chegar um novo membro na família. Escuto e as histórias são muito diversas e diversificadas. A chegada de um novo filho é sempre motivo de muita alegria, mas é também um sentimento mix de que, e agora? Primeiro para a mãe, como é que vai ser minha vida com um segundo ou um terceiro filho? Será que eu vou dar conta? E uma coisa que é muito frequente é até um questionamento de, será que eu vou amar esse outro filho como eu já amo o que está em casa? Olha que legal. Então, diante disso, eu aprendi a dizer que amor não se divide, amor se multiplica. Exatamente por quê? Porque o sentimento de divisão é a última coisa que nós queremos colocar para uma criança que vai receber um irmão. E eu até digo que, assim, é muito cruel a sociedade com uma criança que vai receber um irmão ou uma irmã, porque essa criança começou a perder, segundo a sociedade, é assim, perdeu o colo, perdeu a mãe. Você vai dividir o brinquedo, você vai dividir o quarto, você perdeu a coroa de reizinho ou de rainha e agora vai chegar uma outra criança. Então veja, no momento em que a gente deveria ajudar a construir aquele ser que vai compartilhar de tudo com um irmão que está chegando, e a nossa educação deveria ser exatamente essa, de que ele está acima de tudo tendo um ganho, e não uma perda, de que vai haver a oportunidade de ainda mais brinquedo chegar em casa, algum coleguinha amigo para brincar, e não do contrário, a gente diz que essa criança vai dividir, vai perder, vai ser infeliz, vai perder o colo da mãe, vai perder o colo do pai. Fala maravilhosa. E isso de fato tem que ser muito bem pensado. Primeiro porque as crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande nesse processo. Para você ter uma noção, grande parte das vezes é a criança que descobre a gravidez antes dos pais. As crianças têm um sensor. Eu acho que eles sentem cheiro de hormônio. Isso aconteceu inclusive comigo. Uau. Eu não tinha nem atraso menstrual para minha segunda gestação. E o meu filho de apenas 2 anos botou a mão na minha barriga e falou, mamãe, tem bebê aqui. No dia seguinte eu fiz um beta-HCG, estava positivo. E eu vejo isso com muita frequência. Os pais falando assim, nossa, mas o meu filho disse que ia chegar um neném e a gente não acreditava. E de repente, para você ter uma ideia de como as crianças são sensíveis, elas são amáveis. E nós adultos temos que ter um cuidado muito grande de não deixá-las perder essa sensibilidade amorosa na chegada de uma criança, dizendo que elas vão perder alguma coisa. Isso é realmente de uma questão educacional, de sociedade, que a gente precisa melhorar neste conceito. Nossa, e é um trabalho dos pais também disso, né? De entender como conciliar, que é um drama isso, assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dividir esse amor, dividir a atenção? Porque hoje eu consigo dar uma atenção, apesar de qualquer coisa, assim, muito plena, e agora vai dividindo, como é que é uma angústia dos pais também, não só da sociedade, mas como é que eu vou fazer? Isso é uma dor que eu vi ontem, eu ia te falar do consultório, estava na pediatra esperando, conversando com a mãe, e é um filho mais novo que nasceu demandando muita atenção por conta de uma série de histórias de alergias, de não conseguir dormir, enfim, e ela falou, gente, a sensação que eu tenho com a minha mais velha é que eu estou em débito com ela, assim, como é que lida com isso, Solange? Primeiro é entender que não existe débito, né?
Porque, como a gente já conversou aqui antes, se você tem 3 filhos, você tem que entender que você é 3 mães, ok? Cada filho vai demandar de uma intensidade diferente. Cada filho tem os seus sentimentos também diferentes e uma manifestação desses sentimentos também diferente. Mas, de novo, quando é o adulto que coloca isso como um sofrimento, automaticamente aquela criança que administrava super bem isso, começa a ver o sofrimento. E começa a vivenciar também o sofrimento. Então, quando a mãe diz, eu não dou atenção, a criança diz, é de verdade, ela não me dá mais atenção. Ela não desce mais para o parquinho como descia e ficava lá comigo o tempo todo, porque agora tem que dar atenção para o outro. Então, não, eu acho que o que a gente tem que entender é que uma criança é capaz de compreender palavras e sentimentos. E a gente tem que saber ser transparente com palavras e sentimentos. Por que não dizer para uma criança de 2 anos, meu filho, você tem um irmão que precisa dormir, então vamos fazer silêncio? Isso não é difícil. Meu filho é um bebê que mama, ele não come tudo que você come, porque são situações tão diversas que a gente acaba sem saber como falar. Não, fala! E a gente muitas vezes subestima os nossos filhos, achando que eles não vão compreender, e eles compreendem, absolutamente compreendem. Que dica como obstetra que eu dou? A primeira coisa, deixe o filho participar do pré-natal. No meu consultório, eles vão e eles fazem festa, eles brincam, eu chamo falo para eles que eles são meus ajudantes. Faço questão que eles me ajudem a medir a barriga da mãe, que eles mexam no aparelho para a gente ver o coração do bebê, que eles participem e que eles chamem os irmãos pelo nome. Isso tudo é muito importante, porque quando uma criança aprende que ela faz parte deste processo, ela não vive o sentimento de perda, pelo contrário, ela faz parte do processo. Então, aquela coisa de que assim, não, porque a criança no consultório faz bagunça, não, eu boto no colo, eu dou desenho e eles vão pintar, eles vão tirar foto, e isso é muito legal. Por quê? Porque eles fazem parte do processo. Não tem como a gente dissociar que eles, naquele momento, não têm que viver também o sentimento. Por que não? É importantíssimo que eles estejam expressando o sentimento. E muitas vezes eles chegam meio tímidos e daí para frente, se alguma paciente minha estiver me ouvindo isso, essa semana teve um casal que teve que mentir para a filha que ia para outro lugar porque ela não ia poder ir à consulta, porque se ela soubesse que elas iam para a consulta, ela não ficaria em casa. Olha. Não, filha, nós vamos fazer outra coisa. E chegaram ao consultório falando, doutora Silândia, nós estamos aqui com o coração partido, porque se ela soubesse que a gente estava aqui, ela não teria ficado em casa e ela precisava ir realmente ficar lá para uma outra atividade. Então, eles adoram, eles curtem. Tem criança que deita na mesa junto com a mãe. Tem crianças que dizem, tem neném também na minha barriga? Ok, a gente vai desmistificando uma série de coisas, mas compreendendo que eles estão, através de todas essas ações, demonstrando os seus próprios sentimentos. E não é um sentimento de frustração, não é um sentimento de perda, não é um sentimento ruim. Pelo contrário, eles expressam um sentimento de alegria, chamam os irmãos pelos nomes, dizem que vão ajudar a cuidar, e ajudar a cuidar é importantíssimo. Nem que seja assim, filho, pega para a mamãe a fraldinha limpa do seu irmão, jamais pedir para pegar uma fralda suja, porque eles têm nojo, né, da fralda suja. Mas ajuda a escolher a roupa, e eles fazem isso com muito carinho, sabe, Bárbara? Então, eu acho que tudo isso reflete um egoísmo humano adulto. Olha. Isso não é de criança, isso é do adulto. Até porque hoje, muitas vezes os casais dizem, nós só queremos ter um filho, porque nós não vamos saber administrar o segundo filho. Isso, portanto, é um egoísmo, se eu pudesse usar essa palavra, não necessariamente quem decide só ter um filho está sendo egoísta, Claro. mas é a nossa incapacidade de administrar todos esses sentimentos que nós, quando temos o segundo filho, acabamos deixando transparecer para eles e às vezes até estimulá-los a pensar também desta forma, de que aquele irmão
não chegou para compor aquela família a mais, mas do contrário, que veio roubar um espaço. Isso não é legal. Olha, e aí, eu tava conversando com umas mães nessa discussão, vou ter meu segundo, vem aí, um tal. E aí eu adorei a frase de uma mulher. A primeira falou, não, olha, 1 mais 1 não é 2. Inclusive a Maria Prata, jornalista famosa, eu estava discutindo com ela, os filhos dela, 1 mais 1 é 2. É 1,5 de trabalho, assim, porque sua vida já está modificada, sua vida já mudou por conta de uma criança, já tem espaço de bebê, você já entende como funciona essa logística, então não é o dobro do trabalho, não é 1,5. E aí depois o pessoal falou assim, olha, Bárbara, pode ser até meio, porque eles vão se entender ali. Então, assim, vai ser uma coisa, ver esse lado também, né, de positivo, de interação, de você falou, de ganhar. Eu estava pensando, o dobro do trabalho, não, é metade, assim, essa mãe fica muito feliz, ela tem 3. Então ela falou assim, eles são ótimos, eles se entendem, eles se divertem. Pra mim é uma felicidade muito grande ter tido 3. Não tem esse negócio de mais trabalho, de conflito, de não sei o quê. Mas ela, para não outra forma de ver que você está falando, né? São várias formas diferentes de ver e com base também nesse histórico, desses medos que a gente carrega, de egoísmo, de pensar em ficar quebrando muita cabeça do jeito que a sociedade funciona, que não é legal, assim, que não é legal. Eu acho que nós temos a liberdade de escolher ter filho, de escolher não ter filho e de escolher quantos filhos nós queremos ter. E eu acho que o principal recado aqui é que a gente tenha muito cuidado para não educar no meu conceito de que há uma perda. Perfeito. Não, do contrário. Perfeito. É preciso dizer, meu filho, você vai ganhar um irmão, você vai ganhar um amigo, você vai compartilhar da vida inteira com essa pessoa, você vai ser uma grande pessoa convivendo diretamente com o seu irmão. E do contrário, a gente evitar os tantos medos, os temores, o sofrimento interior da chegada de uma nova criança. Então, de novo, amor não se divide, amor se multiplica. Cada um tem o seu, do seu jeito, da sua necessidade. Gente, isso é maravilhoso. Ainda bem que tá aqui, eu vou poder abraçar. Eu acho que alguns ouvintes também vão querer, sabe, abraçar, leva pra casa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui novamente com você, Tarssilândia. Prazer nosso, é sempre bom vir aqui. Então, terça-feira que vem temos mais, gente.